Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Vamos retornar às nossas aulas aqui, às nossas videoaulas. E na aula de hoje nós vamos fazer mais um aulão daqueles para ir adiantando o nosso conteúdo, né? Quando o livro trouxer alguns assuntos semelhantes, dá para a gente fazer uma aula só, para a gente entender, tá? De forma mais rápida, mais produtiva e a gente ganhar também mais tempo, tá bom? Então, a videoaula de hoje ela será referente ao nosso capítulo 19 e 20. Tá? Agora vamos começar falando desse capítulo 19, como as mudanças climáticas afetam a evolução das espécies. Na aula passada a gente falou sobre a evolução, sobre a biodiversidade e vamos entender a influência das mudanças climáticas sobre a evolução e a biodiversidade, tá? No nosso planeta. Então hoje vamos reconhecer que o clima do planeta de fato está mudando, vamos descrever fatores que desencadeiam mudanças climáticas, refletir sobre o papel das florestas na contenção dos efeitos climáticos e avaliar as consequências das alterações ambientais sobre a vida na Terra. Então se liga aí nessa aula, beleza? Olha só, então quando a gente fala de mudança climática, a gente entende, né? É um assunto bem cotidiano, que a gente vê por aí, que a mudança climática nada mais é do que alterações, variações no clima em escala global. Mas você já parou para se perguntar o que é clima e qual é a diferença de clima para tempo? Acho que você já estudou isso em algum momento da sua vida. Então, a gente precisa compreender essas diferenças, que o tempo é um estágio mais presente, mais no momento específico da atmosfera. Tá? Então, é o estado geral da atmosfera em um dado momento. E quando a gente fala de clima, é um estágio mais a longo prazo. Tá? Então, é o comportamento da atmosfera durante um longo período de observação. Então, quando a gente fala em mudança climática, a gente vê que o clima, ou seja, a condição atmosférica do nosso planeta, a condição climática em uma grande escala de tempo, ela vem alterando, tá? Ela vem mudando. Então, a gente precisa entender dessa forma, certo? E as principais causas dessas alterações climáticas, infelizmente, existe a influência antrópica também, que é a influência do homem. Por mais que existam causas naturais, né, que muitos cientistas discutem sobre as causas naturais que causam as mudanças climáticas, mas a gente não pode negar que as mudanças climáticas elas são principalmente incentivadas, aumentadas pela influência do homem. Isso aconteceu desde a Revolução Industrial, né, que a gente viu o aumento da atividade na indústria, na queima de combustíveis fósseis, na queima e na liberação de CO2 na atmosfera, tanto desde a Revolução Industrial até os dias de hoje a gente ainda vê a liberação de CO2 na atmosfera, né, e causando o efeito estufa, ou seja, é o aquecimento de fato da nossa atmosfera, não deixando que os raios de sol que atingem a nossa camada de ozônio retornem para o espaço e sim fazendo aquele aquecimento global. Ok? Então, a emissão de CO2 por parte da atividade industrial, que é controlada pelo homem, ela é um principal fator das mudanças climáticas. Existe também o aumento da pecuária, ou seja, da criação de gado, tanto de boi, de caprinos, de ovinos, tá? E esse aumento da pecuária também causa o desmatamento. A gente vê nessa imagem aqui uma grande área desmatada para servir de pasto para gado, para ter espaço para esse gado pastar, andar. Então, esse desmatamento traz uma séria consequência para o meio ambiente, causa alterações climáticas também no controle da absorção de CO2, na transpiração dessas plantas, que elas também participam do controle da umidade da atmosfera e também contribui para o efeito estufa. Mas um caso muito interessante, que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, que a criação pecuária também contribui para o efeito estufa devido à liberação desse gás aqui, o gás metano, o gás CH4, que é o gás que é liberado pelas flatulências das vacas e também pelo arroto dessas vacas,
que é o resultado da sua alimentação. As vacas, por se alimentarem de vegetais, né, o metabolismo, a digestão desses vegetais, né, por eles serem herbívoros, gera esse gás, tá? Esse gás metano. E quando é aumentado essa quantidade de gás metano na atmosfera, causa o efeito estufa. E a gente vê aqui que as indústrias depois dizem que a culpa é nossa, né? As indústrias têm o seu papel também no efeito estufa, mas a criação de gado também atualmente está contribuindo bastante, porque quanto mais carne se consome, quanto mais matéria-prima base de carne se precisa, maior será o tamanho do rebanho e maior será a área que vai ser desmatada. Então, quanto maior o rebanho, maior o desmatamento, maior a liberação de gás metano, gás de efeito estufa, e aí contribui para as mudanças climáticas, beleza? Quando a gente fala de desmatamento, a gente tem algumas consequências específicas, tá? Desse desmatamento. Uma delas, como a gente pode ver nessa imagem aqui, é a perda das matas ciliares. Gente, mata ciliar é aquelas matas que estão nas margens dos rios, tá? Auxiliando a manter esses limites, a manter essas encostas dos rios. Então, quando acontece o desmatamento, esse rio perde a sua sustentação, essas margens, melhor dizendo, perdem a sua sustentação e acabam erodindo. Então, o efeito de desmatamento também é a erosão do solo, que é o desmoronamento dessa massa de solo, ok? E esse movimento das encostas por meio da erosão é chamado de lixiviação. E o assoreamento é quando se acumula esses resíduos, né, resultantes da erosão dessa região ciliar aqui dos rios e causa a sedimentação desses resíduos. Quando acontece essa sedimentação, o rio, a estrutura do rio, desse fluxo de água, que é um ecossistema muito importante também para a biodiversidade, a gente acaba alterando as condições. A gente vê aí que a consequência do desmatamento acaba por diminuir esse fluxo de água, deixa a água bem mais barrenta, muda todo o ambiente aqui na região, consequentemente vai mudar todos os animais que vivem por aqui. Então, o desmatamento tem uma consequência muito grande em toda essa estrutura, tá? Então, quando a gente retira essa mata ciliar, causa a erosão, lixiviação e assoreamento, que é a deposição de sedimentos nos fundos dos rios e diminuindo sua profundidade, sua estrutura. Beleza? Então, gente, esses problemas climáticos, essas mudanças, esses desmatamentos, poluição, elas estão altamente relacionadas com o ambiente natural. E aqui no nosso país não é diferente. A gente tem uma grande biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora, que são os nossos biomas. Então a gente tem vários ambientes naturais característicos aqui no nosso país, que infelizmente passam por muitos problemas de mudanças climáticas, de efeito antrópico, né, de influência do homem nesses biomas, que causa a sua degradação e o desequilíbrio ecológico. Então, nesse momento agora, vamos conhecer um pouco desses ambientes, desses biomas brasileiros, que é conteúdo referente ao nosso capítulo 20, tá bom? Do nosso livro, que diz como as regiões brasileiras são classificadas a partir da sua fauna e da sua flora. Então, na aula de hoje, nós vamos descrever esses principais biomas brasileiros, reconhecer alguns aspectos climáticos desses biomas, identificar os biomas por sua diferenças entre clima, fauna e flora e também compreender a importância da conservação dos biomas, tá bom? Então, vamos falar sobre cada um deles. A gente vê aí uma visão geral do mapa do Brasil e a divisão dos biomas. Nós temos o maior bioma aqui, mais proeminente, que é o bioma da Amazônia. Nós temos no centro do Brasil o Cerrado, mas aqui na região Nordeste predominando a Caatinga. Tá? No litoral do Brasil, adentrando aqui na região Sudeste, tá? Centro-Oeste e um pouco do Sul, nós temos a Mata Atlântica, certo? Mais aqui no Centro-Oeste nós temos o bioma Pantanal e no sul do país é o bioma chamado Pampa, ok? Então,
Talvez você já tenha estudado esse conteúdo aí na disciplina de geografia, por exemplo, mas é uma oportunidade boa de você relembrar e correlacionar isso com a biodiversidade, que é o conteúdo que a gente está trabalhando agora na disciplina de biologia, beleza? Então, falando primeiramente da floresta amazônica, é aquele bioma que é mais predominante no nosso território, cerca de 40% de todo o território brasileiro é de bioma da floresta amazônica, é a maior floresta tropical do mundo, abrigando uma grande biodiversidade, certo? Então a gente tem muitas espécies, tanto de plantas quanto de animais aqui, certo? É muito importante esse bioma para todo o mundo, porque ela representa 20% de reservatório mundial de água doce. A gente vê grandes bacias hidrográficas, né, na região amazônica, vários rios que tá compondo esse reservatório de água doce no mundo. Só que o solo da floresta amazônica ele é meio que pobre em nutriente. Então, assim, o solo ele não é muito propício para uma grande surgimento, uma região propícia, assim, o solo propriamente dito, para surgimento de espécies vegetais. Mas o que acontece é que a ciclagem da matéria orgânica que se deposita sobre o solo da floresta amazônica, essa ciclagem ela é muito rápida, muito intensa, devido à presença de micro-organismos que estão ali decompondo as folhas das árvores que caem, tá? Resto de frutos, sementes, animais até que morrem, estão ali em processo de decomposição. Então isso ajuda na nutrição desse solo e assim permite o surgimento de novas espécies vegetais. Por isso que é uma floresta muito frondosa, muito ampla, muito diversa devido a essa ciclagem, essa decomposição de matéria orgânica. E a gente vê várias árvores, né, grandes, como por exemplo os igarapós. Nós temos também grandes florestas de vases um pouco mais abertas, florestas de terra firme, que é a mais predominante. Tá? Então a gente tem vários tipos de floresta, okay? De matas características da floresta amazônica. Falando da caatinga, que é um bioma mais próximo a nós aqui na região nordeste, né, é mais proeminente aqui, mas também chega um pouco no estado de Minas Gerais. E a caatinga, né, como o próprio nome já diz, caatinga quer dizer mata branca ou mata cinza, é meio que tem essa característica de vegetação seca, né, vegetação branca, devido às altas temperaturas que acontecem e à baixa pluviosidade, ou seja, a baixa quantidade de chuva nessa região. Mas eu estou na frente da nossa cutia aqui, então vou afastar aqui um pouquinho. Pronto, beleza. Agora dá para vocês verem aí tranquilo. Então, a gente tem as vegetações chamadas de vegetações xerófitas, ou seja, aquelas resistentes a falta de água, né, consegue viver em ambiente seco. E também a caatinga ela é um ambiente rico em plantas medicinais. Existem muitas plantas com potencial medicinal, tá, farmacêutico nesse bioma. E falando da fauna, os animais bastante encontrados nesse bioma, a gente tem, né, o famoso tatu-peba, que é muito comum aqui na região nordeste, na Paraíba, na Caatinga. Nós temos a asa branca, muito famosa pelaquela música do cantor Luiz Gonzaga. Tá? Nós temos também a presença de saguis, de veados, tá? O chamado veado catingueiro, que ele é mais proeminente de Caatinga, certo? Existe o veado campeiro, que ele é encontrado em outro bioma, no Cerrado, por exemplo. Mas a gente tem o veado catingueiro. Nós encontramos a cutia, o gambá, a ararinha azul. Ela faz essa transição entre Mata Atlântica e floresta amazônica, também encontrando na caatinga. Nós temos o preá, aquele porquinho da Índia do Nordeste, tá? E nós podemos encontrar até onça parda em algumas regiões de caatinga mais preservadas, ok? E a gente vê uma grande atividade agropecuária aqui na nossa região nordeste, que é basicamente a fonte econômica da sociedade. Então existe o plantio de algodão, por exemplo, de cana-de-açúcar, mas também de outras plantas, como a palma, a gente encontra muito
na caatinga para alimentar o gado. Aí também nós temos a criação pecuária, tanto bovinos quanto caprinos, né? A caprinocultura é muito intensa na região da caatinga, tá? Então a gente vê esses animais bem característicos que se adaptam bem a esse clima e esse bioma. Beleza? Falando do Cerrado agora, um bioma que está mais concentrado no centro do Brasil, é um dos biomas mais importantes do nosso país e também do mundo, porque ele é aquele classificado como hotspot. Lembra disso? Falei para vocês na aula de biodiversidade o que é um hotspot. É um bioma com um alto grau de biodiversidade e também um alto grau de endemismo. Lembra do o que é espécie endêmica? É aquilo que a gente só encontra aqui nesse bioma, certo? E nós temos aí vários animais que são endêmicos do bioma cerrado, certo? Como, por exemplo, o lobo-guará, como eu falei para vocês, a gente encontra apenas aqui no Brasil, tá? É um animal nativo daqui e endêmico do bioma cerrado, mas ele pode ser encontrado em alguns outros biomas também, mas é mais proeminente desse bioma, beleza? A gente vê que existe uma certa variação de clima nesse bioma. Nós temos a estação seca e a estação chuvosa bem definida, bem separada. E geralmente na estação seca a gente vê muitas queimadas que acontecem nesse bioma do Cerrado, que em alguns biomas é comum que haja algumas queimadas para que haja a renovação da vegetação, tá? Mas algumas queimadas, infelizmente, elas são provocadas por ação antrópica e aí ela toma uma proporção maior do que aquele bioma geralmente suporta e aí traz muitas consequências tanto para a flora, né, para diversidade vegetal, quanto também para a diversidade animal, beleza? Então, esse bioma cerrado ele é caracterizado por vegetação rasteira e árvores com raízes profundas e caules com cascas espessas. Tá? Existe uma certa quantidade de alumínio no solo desse bioma e dificulta o surgimento de vegetação, então não existe muitas vegetações frondosas, como por exemplo na floresta amazônica, a gente vê mais uma vegetação um pouco mais arbustiva, certo? Devido à pobreza desse solo. E falando de fauna característica desse bioma, nós encontramos a ema, nós encontramos a onça pintada, o lobo-guará, tamanduás, né? A ema muito famosa lá em Brasília, né? Teve até um caso aí com o nosso querido presidente Bolsonaro, né? Que ele teve um episódio aí com a ema. Pois é, porque ali em Brasília o Distrito Federal, melhor dizendo, está lá no centro do Cerrado. E a ema é um animal característico e endêmico desse bioma, percebe? Então é um bioma muito importante do nosso país por ser classificado como um hotspot. Beleza? Falando de mais um hotspot, falamos da Mata Atlântica. Tenho certeza que vocês lembram disso, que na Mata Atlântica a gente tem um grande número de espécies endêmicas, tá? Então, é aquela floresta que está na nossa região litorânea do Brasil, certo? É uma floresta tropical fluvial, é o bioma que tem uma maior número de pessoas vivendo nesse bioma, tá? A gente vê aqui o crescimento das grandes cidades se dá na região litorânea, então esse bioma, a Mata Atlântica, ele tem um grande risco de extinção, porque hoje em dia só resta 5% do seu estágio natural. Então imagina aí, toda a costa do Brasil com grande vegetação, com grande biodiversidade. A gente imagina na época dos indígenas que viviam por aqui, né, e com a chegada do homem, com a civilização, com o aumento da extração de madeira, de pau-brasil, toda aquela história que você já conhece, aumentou o desmatamento e hoje em dia, com o crescimento, urbanização, a gente tem apenas aproximadamente 5% do estágio inicial dessa mata. Beleza? Como eu falei para vocês, a gente tem uma grande biodiversidade nesse bioma. A gente encontra principalmente o mico-leão dourado, encontramos também lobo-guará, arara azul, tá? Encontramos jaguatiricas, várias espécies de felinos por aqui, muitas aves também, certo?
Então, nós temos bastante animais característicos. E como flora característica, nós temos, por exemplo, o pau-brasil, como eu citei para vocês, também jacarandás, orquídeas, que são muito encontradas aqui na Mata Atlântica. Beleza? Então, por fim, falamos do Pantanal, mas ainda existe, tem mais um que a gente vai falar. Pantanal bastante falado atualmente, né, devido às queimadas que está acontecendo nesse bioma, infelizmente. Tá? Nós torcemos que ele se recupere logo, que não tenha tanto um impacto negativo com a vida desse bioma, tá? E ele acontece mais na região centro-oeste do país, tá? Ele tem uma grande bacia hidrográfica também, né? É uma região de planície que ela sofre influência de alguns rios que causa até certa inundação. Essa inundação é característica do Pantanal. Tá? Então ela tem as suas estações bem definidas, chuvosa no verão e seca no inverno. Okay? Temos várias espécies vegetais que são adaptadas a essa situação inundada, como plantas hidrófilas, tá? Diferentemente da caatinga, temos plantas xerófitas adaptadas à escassez de água. Aqui a gente tem plantas adaptadas a a abundância de água, né? Como por exemplo a Vitória régia, também encontrada na região amazônica, mas é uma planta que está adaptada aí a essa condição hidrófila, beleza? E como fauna nós temos vários peixes característicos dessa região, arara azul também, o jaburu, que é uma espécie endêmica do Pantanal, tá? Essa ave aqui, bastante característica do Pantanal, certo? Nós temos diversos animais que são encontrados nesse bioma, como também nossa onça pintada, certo? É nativo daqui do nosso país. Beleza, gente? E, por fim, um último bioma, que assim, é um pouco distante de nós, que a gente não costuma vê-lo com tanta frequência, né? Que são os pampas, também chamados de pampas gaúchos, que ocorre na região do sul do país, no Rio Grande do Sul. Tá? Também acontece um pouco pegando ali o Uruguai, um pedacinho da Argentina, certo? Que são até chamados de campos sulinos. Tá? É aquela região plana, aquela grande planície, e a vegetação característica são gramíneas, né? São aquela vegetação rasteira, baixa e escassa. E é nessa região aqui, nesse ambiente, nessa planície, que é uma região bastante propícia para a criação de gado. Então a pecuária é bastante intensa na região sul do país. Também produção de alguns cereais, que são plantas de portes pequenos. Tá? Então, em vegetação nós temos poucas biodiversidades, certo? Mas ainda encontramos algumas vegetações. E como diversidade de fauna, nós temos algumas lontras, capivaras, capivara muito comum, né, no sul do país ali, alguns marrecos, temos o veado, tá? Que acontece também nessa região, como falei para vocês, o veado campeiro, nós temos o veado pantaneiro e o veado catingueiro, algumas espécies que ocorrem em biomas específicos adaptados àquelas situações. Nós temos gato do mato, jaguatirica, algumas onças que podem aparecer também em regiões com alguma certa vegetação, ok? Então, esses são os principais biomas do nosso país, mas eu não podia deixar de falar também dos manguezais que são encontrados aí em alguns biomas, né, que são esse ecossistema. O manguezal ele não é bem um bioma característico, mas é uma região de transição entre ambientes terrestres e marinhos. Então a gente vê em várias regiões, tanto na Mata Atlântica como na Floresta Amazônica, né, que tem essa presença de rios e mares, tendo contato com a vegetação desse ambiente terrestre e aquático, marinho. Tá? Então, numa região de manguezal apresenta águas com grande quantidade de sais e solo instável com muita matéria orgânica, então a gente vê aquele solo bem lodoso no manguezal, né, bem pantanoso, certo? Então a gente é característico desse ecossistema, tá? Então nós temos várias espécies, como eu falei para vocês, o Pantanal é um lugar de um berço de biodiversidade, de bastante surgimento de novas vidas, porque existem várias espécies que são endêmicas desse ambiente e temos plantas adaptadas a essas
esses ambientes, né, com raízes respiratórias e adventícias que ficam para fora do solo, falei para vocês já na aula de biodiversidade. É também um grande local de reprodução, de grande produção também de vida, por isso que é chamado de berçário de biodiversidade, beleza? Então, é isso aí. A gente viu nessa aula o efeito das mudanças climáticas, as principais causas das mudanças climáticas e os ambientes que estão sofrendo essas mudanças climáticas, que são os nossos biomas brasileiros. Então fica aí para vocês entenderem a junção desses dois capítulos, ok? Então a gente fecha por hoje e deixo para vocês as nossas atividades comuns. Façam a leitura desses capítulos, tentem resolver o máximo possível dos exercícios, que a gente comenta as suas dúvidas, as suas dificuldades no nosso Tira Dúvida, beleza? Então, fico por aqui nessa aula. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.